Olá! A liturgia do Advento sempre nos convida a uma jornada, não é mesmo? E hoje a gente vai mergulhar em como uma única imagem, a do Monte do Senhor, consegue amarrar de um jeito incrível a profecia de Isaías, a confiança do salmista e o milagre de Jesus no Evangelho. Tudo isso numa mensagem poderosa sobre a nossa fé. Sabe, na liturgia, nada é por acaso. Os textos não são jogados ali aleatoriamente. Eles costuram uma história, uma narrativa unificada. E nesta semana, o convite é para uma jornada espiritual a um lugar muito especial, um monte. Um lugar de revelação, de provisão, o ponto exato onde a promessa de Deus encontra a nossa realidade. Então vamos começar pela primeira leitura. O profeta Isaías, ele nos joga lá na frente, numa visão grandiosa, uma promessa para o fim dos tempos, que acontece, adivinha onde? Num monte sagrado. E esse monte, olha só, já é uma imagem que aponta tanto para a igreja quanto para Jerusalém celeste. Mas a promessa de Isaías é muito, mas muito mais do que só um banquete, uma festa. O ponto central aqui, o que realmente importa, é a libertação. Deus promete rasgar um véu que cobre todas as nações. Pensa nesse véu, um símbolo da escuridão, do pecado, da morte. E aqui a profundidade teológica é, uau, imensa. São João Paulo II nos ajuda a ligar os pontos, sabe? Aquele véu profético de Isaías encontra sua realização concreta, histórica, no véu do templo, que se rasgou bem no momento da morte de Cristo na cruz. Onde? No Monte Calvário. Foi ali, naquele monte, que a vitória sobre a morte foi selada de vez. E então, a gente sai dessa profecia grandiosa e vai para uma resposta muito mais íntima, pessoal, a do Salmo 23. É como se a promessa de Isaías deixasse de ser algo tão distante lá no futuro e se tornasse uma realidade bem presente na figura do bom pastor. Esse versículo, ele é o coração da resposta do salmista. É uma declaração de confiança total na provisão de Deus, uma provisão pessoal. Não é uma esperança vaga, do tipo, quem sabe um dia. Não, é uma certeza. A certeza de que o pastor cuida da gente aqui e agora, preparando um banquete. E para entender isso ainda melhor, o Papa Bento XVI nos dá uma chave de leitura. Ele explica que essas imagens, a mesa preparada, a cabeça ungida, o cálice que transborda, não são só poesia não. Elas são, na verdade, prefigurações proféticas bem claras do mistério da Eucaristia. Elas apontam diretamente para o altar cristão. E aí, finalmente, a gente chega no Evangelho, e é aqui que tudo se concretiza, tudo se encaixa. Jesus sobe ao monte e ali mesmo realiza o cumprimento histórico tanto da profecia de Isaías quanto do cuidado do pastor do Salmo. A promessa se torna, literalmente, carne e osso. E tem um detalhe aqui que não dá para a gente deixar passar. A ordem das ações de Jesus é fundamental. Como bem nota Santo Tomás de Aquino, ele primeiro cura e só depois alimenta. A cura física, na verdade, simboliza a restauração espiritual, a purificação do pecado, que nos prepara para receber o alimento divino. Essa frase revela o coração do bom pastor. E não é só uma emoção humana, sabe? É a manifestação da compaixão divina. Ele conhece a nossa jornada, conhece a nossa fraqueza e, por isso, providencia o sustento para a gente não desfalecer no caminho. Aquele detalhe dos 7 cestos que sobraram também não está ali por acaso de jeito nenhum. Na Bíblia, o número 7 simboliza perfeição, plenitude. É um sinal claríssimo da graça de Deus que é superabundante, inesgotável, oferecida nesse banquete messiânico que é a Eucaristia. Certo. Mas como é que a gente conecta tudo isso com a nossa vida, hoje? Como essa narrativa bíblica que atravessa séculos se torna presente para nós? Bom, a resposta está na liturgia da missa. É o nosso acesso pessoal ao monte do Senhor. Então a pergunta crucial é esta: onde é que a gente encontra esse monte hoje? Onde podemos experimentar essa mesma cura, essa mesma confiança e esse mesmo milagre? A resposta é clara e é direta: no altar. O altar da missa é o verdadeiro monte do Senhor para nós. É o ponto de convergência, o lugar onde a profecia de Isaías, a confiança do Salmo e o milagre de Mateus se tornam um só evento, real e presente, na Sagrada Eucaristia. E se a gente parar para pensar, a própria estrutura da missa reflete essa jornada direitinho. No ato penitencial, a gente recebe a cura espiritual, bem como a multidão lá no monte. Depois, a gente é nutrido no banquete eucarístico e, por fim, saímos fortalecidas com um viático, o alimento para a jornada, para não desfalecer pelo caminho.
No fim das contas, o altar se torna a nossa antecipação do céu. Cada missa é uma subida ao monte do Senhor, uma participação no banquete que nos fortalece agora e, ao mesmo tempo, já aponta para a promessa final de Isaías, aquele banquete eterno onde a morte finalmente desaparecerá para sempre.